Teló nesse vídeo responde algumas perguntas, tá? Eu vou pular algumas partes do começo que ele traz um monte de estatística. Pô, se vocês quiserem, vocês vão assistir o vídeo. Recomendo que vocês assistam. É um baita vídeo, tá? Mas vamos só entender o contexto do vídeo aqui. Ou elas estão mais difíceis? E se tiverem, o que fazer para mesmo assim conseguir emprego? Aliás, o que não errar numa entrevista e evitar de ser cortado? Ou até melhor, quais dicas você pode replicar para aumentar as suas chances de ser contratado? Como ter uma vantagem competitiva real na atual situação do nosso mercado? E para responder essa e todas as outras perguntas, eu fiz várias coisas. Eu perguntei para recrutadores no Twitter. Então, ó, tá, eu vou dar um contexto. Ele recebeu ali alguns... ele tem a newsletter. Se vocês não assinam, assinem a newsletter dele, porque ele é um brabo. E aí, ele postou uma notícia que, pô, tava super em alta, os Estados Unidos estavam contratando a rodo, a galera tava super interessada em profissionais, essa questão que a economia tinha baixado era balela e não sei o que, né? E aí o pessoal caiu matando em cima dele. Óbvio, né? Qualquer um que fala a verdade na internet ou que vai contra o senso comum, as pessoas ficam malucas. E aí ele fez o quê? Ele tem um ótimo alcance, né? Muitos seguidores e não sei o quê. E olha lá o Matheus dando a letra. A bolha dev não gostou, exatamente. A bolha dev não gostou e, cara, assim, né, a gente entende, tem pessoas desempregadas, mas assim, a grande questão é, deixa eu entender se o problema é uma coisa geral ou se é um problema pessoal, né? E, cara, tem cada absurdo que a gente ouviu nesse vídeo que vocês vão ver, né? Então, ele foi lá no LinkedIn dele, no LinkedIn, o que faz candidatos avançarem no processo, ou que já faz nem passar na triagem inicial. E turma, o engajamento foi um absurdo. E aí, engajamento resposta bom e não sei o quê. Vocês conseguem me ouvir e ouvir ele? Teve até consultoria de graça meu aqui. áudio tá mais alto que o dele, tudo isso como dentro tá? do vídeo. E aí depois eu fiz o inverso. Então, se antes eram os recrutadores falando dos candidatos, agora eu pedi para os candidatos falarem de forma anônima sobre os recrutadores e o processo de seleção. E turma, muita coisa interessante apareceu. Tem muita coisa errada acontecendo e eu vou destacar no vídeo também. Mas eu fiz mais coisas. Eu mandei uma mensagem pro Pedro, meu ex-chefe, perguntando se ele perdesse tudo que ele tem e só mantivesse conhecimento. O Felipe Deschamps trabalhando na Pagar.me com o Pedro Franceschi, tá? Porra, 1,5 bi de patrimônio, tá? E aí ele perguntou pra esse Pedro, tipo, o que ele faria se ele estivesse começando. E aí, beleza, ele aqui dá o contexto, e aí ele falou com a Akita, porra, a Akita também é nosso mestre, né? O pai de todos nós. Pro Akita dar a opinião dele. E o Akita manda um áudio, a gente vai ouvir esse áudio junto, né? E aí, fechou. Em segundo lugar, e aqui eles tá, estavam certos. e aqui tá Isso daqui é foi o cancelamento que ele teve, né? Twitter, como sempre, né? Muito bonzinho, né? Olha, nosso camarada deve estar vivendo em um mundo paralelo, né? Falando do post que ele tinha feito na newsletter. Obviamente que também não era a opinião dele. Ele pegou a opinião e passou adiante, mas beleza. É um bom dia carinhoso lá no Twitter. E em segundo lugar, turma, eles estavam certos. O dado que foi passado estava errado. A notícia em questão foi enviada na minha newsletter, mas também foi publicada aqui no LinkedIn, que é onde esse print aqui. Aí ele disse que tinha errado só uma questão de data, né? Que não era 2023, mas 2033, mas beleza. Então, esse é o contexto. Um post que não estava tão correto, Felipe Deschamps muito conciso, né? Sempre muito correto, sempre muito consciente. Fez uma pesquisa com os contatos que ele tinha. E aí, ele começa aqui... A gente vai tomar uns tapas juntos. Vamos lá? Tá. Ele começa aqui com o áudio do Akita. Inclusive o áudio do Akita aqui, pessoal, eu vou voltar para 1.25. Não, 1. Que o Akita fala meio rápido. Para vocês ouvirem o começo do áudio, tá? Então, as vagas realmente acabaram? Vamos lá, começo do áudio. Vamos lá, porque muitas pessoas estão sentindo dificuldade em conseguir emprego na nossa área, e o que eu faria se tivesse que jogar tudo que eu tenho fora e ficar só com o meu conhecimento? Isso não é difícil de entender, vou tentar resumir. Eu criei meu canal Akitando exatamente com o propósito de explicar exatamente isso e avisar que isso ia acontecer. É tanto um problema de menos vagas quanto de excesso de oferta de má qualidade. É o resultado dessa exuberância pré-pandemia de achar que era fácil conseguir emprego em TI porque o mercado estava excessivamente aquecido e contratando a rodo sem critério. Daí proliferou um monte de curso que ensinava menos do mínimo. E agora? Pós-pandemia, com todas as políticas ruins que foram implementadas, por exemplo, a inflação subiu no mundo todo, incluindo nos Estados Unidos. Agora pensa, por que eu, como investidor, vou me arriscar com tech startup se eu posso comprar papéis do tesouro e garantidamente ganhar 5% lá, ou aqui no Brasil 10% ou mais, juros altos para tentar... Pausa aqui, porque eu quero explicar isso para vocês, tá? Porque eu sei que nem tem todo mundo que entende economia, não é nossa área, né? E eu vou explicar. O que acontece, pessoal? Imagina o seguinte, imagina que você é um investidor, né? Você não é, provavelmente, que você está me assistindo, que tu não é um investidor, não de um porte grande,
mas tu é investidor. E aí, vamos supor que tu tem lá, sei lá, 10 milhões de dólares que tu quer investir. Tu é rico, já tem tua lancha, tua mansão, pô, tu tem 10 milhões, tu quer multiplicar, né? A gente tem que multiplicar o dinheiro, né? E aí, eu chego pra ti e falo assim, cara, eu tenho uma startup, vou montar uma startup, e assim, bala, tá? A gente vai estourar, a gente vai dar muito certo. E assim, você vai multiplicar o seu dinheiro, você vai duplicar, esses 10 milhões vão virar 20 milhões. Só que tem um risco, tá? Eu posso falhar. E se eu falhar, eu... e se eu falhar, vou perder todo o teu dinheiro, tá? E eu não tenho responsabilidade disso, tá? Mas, pô, tu pode dobrar, né? Então, esse é o primeiro cenário, né? E aí, você tem um segundo cenário, que é emprestar para o governo. Então, quando você compra um título público ou uma ação, né, pública ou alguma coisa, algum tesouro, né, do governo, o que você está fazendo? Você está emprestando dinheiro para o governo trabalhar com o teu dinheiro. Só que o que acontece? Quando a gente está com inflação alta, ou seja, quando a gente está com uma grande diferença, né, do valor da moeda porque a moeda consegue comprar, os bancos centrais têm que usar um mecanismo de controle dessa inflação que é aumentar os juros. Por que aumentar os juros resolve isso? Porque com o aumento dos juros, você desacelera um pouco a economia. Você põe a economia nos eixos, tá? Eu não sou economista, mas eu acredito que isso esteja mais ou menos correto. E aí o que acontece? Como você desacelera a economia e sobe os juros, o que o investidor dos 10 milhões vai fazer? Ele vai investir na minha startup, que pode dobrar, mas pode perder, ou ele vai colocar no tesouro com 13% ao ano garantido, tá? É garantido. É virtualmente impossível perder esse dinheiro. E aí o que acontece? Os 10 milhões vão para o governo ser investidos. E a minha startup, que ia contratar todo mundo dessa live, sequer sai do papel. Manda aqui se vocês entenderam o que eu tô falando. Me manda aqui no chat para ver se tá claro. Se esse exemplo que eu dei tá claro. Se vocês entenderam a relação de inflação, taxa de juros, investimentos, né? E relação de empregos também. Olha lá, ó, o Rucopete ele mandou... O sardinha da bolsa é bom. O aumento dos juros torna o preço do dinheiro mais caro, exatamente. Logo menos gente pega empréstimo, logo empresas crescem menos, portanto é menos... Exatamente. Então, ó, tô muito feliz, ó. O Gabriel pegou, a galera pegou. Exatamente, com juros altos, eu vou emprestar o meu dinheiro pro governo. E aí o Akita, inclusive o Akita fez um vídeo muito, muito, muito bom. Será que se eu não vou sair daqui não, porque, cara, eu não sei mexer. Tem um vídeo do Akita que chama The Winter is Coming. O inverno está chegando. Que ele fez, cara, acho que foi ano passado ou retrasado. Que assim, escrevia isso, tá? Escrevia, ele previu o futuro, tá? E... Exatamente, Bruno. Então, tenho muita grana, quero multiplicar, não quero ter dor de cabeça nem estresse, vou emprestar pro governo. Exatamente isso. Então, é isso que o Akita tá dizendo, e ele já disse isso alguns anos atrás, inclusive, tá? Então, essa é uma ótima introdução pro vídeo, tá? Pra gente ver se as vagas estão acabando ou se é só um ajuste da economia. Vamos continuar aqui. Para combater a inflação, tiram dinheiro de investimento. Agora, as empresas que dependiam de investimento precisam ficar eficientes. E eficiência significa cortar tudo que é desnecessário, incluindo ficar só com o desenvolvedor que é realmente bom. Turma, vamos dissecar por partes esse áudio dele. Começando pela parte sobre o mercado inflado e com profissionais mal qualificados. Ano passado. Beleza, então isso eu já expliquei pra vocês. E aí, mais uma vez, se eu tenho 10 milhões na minha mão pra abrir minha empresa, minha startup, cara, eu contrato todo mundo que tá na live, mesmo se você sabe pouco ou não sabe nada, eu vou te treinar, porque eu tô com pressa. Eu preciso mostrar resultado, eu preciso pôr produto pra fora, entendeu? Então, beleza. Esse é um ponto bem interessante, que ele fala sobre isso. Aqui ele mostra um gráfico da inflação, e ele vai mostrar vários gráficos, tá? Que falam sobre como que as empresas querem investir no Brasil e tudo mais. Ó. E aí, ó, me dê um minuto aí. Pera aí, eu vou precisar ajudar minha mulher aqui. Pera aí. Vou tirar minha câmera e continuem assistindo. Dentro do PIB, tiveram alguns setores que tiveram quedas. E o pior deles foi o informação e comunicação, com decréscimo de 1,4%. Turma, olha que louco. Esse é o nosso setor. Mas para você não ficar tão preocupado achando que o nosso setor tá indo pro buraco, tem outro dado que a gente precisa descompactar aqui. Deixa eu procurar para 6,8. Aqui, ó.
Então, o dado anterior da queda de 1,4% foi comparando o primeiro trimestre de 2023 com o trimestre anterior, que foi o último trimestre de 2022. Só que se a gente comparar o primeiro trimestre de 2023 com esse exato mesmo trimestre, só que no ano anterior, né, comparando trimestre com trimestre, teve um crescimento de 6,4%. Foi o maior, o nosso setor foi o que teve o maior crescimento do ano passado para agora, foi o setor que teve o maior crescimento. Inclusive, eu acho que subiu mais do que a média do próprio PIB. E se você tá pensando, pô, será que tem mais dados concretos assim, né? Será que o Google tem mais alguns gráficos para mostrar? E turma, o Google tem, ele trouxe esse gráfico aqui muito interessante que é o saldo de contratação com carteira assinada no Brasil, tá? Esse aqui é um agregado, é um saldo, né? O saldo é contratações menos demissões com carteira assinada, né? Tá aqui o zero, né? Que é se essas coisas forem na mesma quantidade. E aí algumas coisas interessantes estão sendo mostradas nesse gráfico aqui, ó. Pandemia, saldo super negativo, mas tem essas pingadas para baixo aqui. Que é esse negócio aqui? Esse aqui são demissões sazonais, tá? Então todo final de ano aqui, ó, novembro, dezembro tem essa queda. Sempre acontece, tá? Então a gente pode ver que, putz, eu não sei dizer, não sei analisar. Se tiver algum economista aqui nos comentários ou quiser chamar para analisar, esse é um gráfico muito interessante, porque esse é o saldo de carteira assinada, né? Dá pra ver que a gente passou talvez por épocas piores, mas não sei dizer. O gráfico todos os tempos, a gente tá nessa linha aqui, ó. Curioso. Preciso de ajuda para analisar isso aqui, vamos analisar junto. Agora, olha que curioso. Eu vou mostrar o exato mesmo gráfico, mas dos Estados Unidos. Olha como é muito mais estável e fica claro onde que a pandemia começou, né? É loucura, turma, loucura. Mas é um outro comportamento muito, muito curioso. E antes de mostrar o resto do áudio do Fábio aqui, tem mais coisa interessante, tá? Independente de algum dado que eu mostrei que for positivo, bom ou não, tanto faz. Tudo isso é passado. Não interessa mais pra sua vida. O que interessa pra sua vida é o que você vai fazer com ela daqui pra frente. É por isso que agora eu quero trazer o melhor do melhor de todas aquelas sugestões de todos os recrutadores que eles deram em todas as redes sociais sobre o que fazer ou não fazer nas entrevistas de emprego, e alguns padrões muito interessantes começaram a surgir. E turma, papo sério agora, tá? Deu muito, mas muito trabalho coletar todo aquele material de antes. Aqui, então, beleza, né? Vocês estavam ouvindo, eu também estava ouvindo. Só fui dar um suporte ali. E aí, o que acontece, né? Ele mostrou os dados, basicamente deu mais detalhes sobre aquilo que eu falei. E agora, ele vai dizer também, assim, do lado dos recrutadores, o que está acontecendo. Porque, pessoal, não é só uma questão do mercado estar fraco, mas é do mercado estar um pouquinho mais seletivo, né? E de ele esperar, eu não tô falando aqui que ele vai esperar que vocês sejam, pessoal. Quem que aqui que tá no chat é júnior, tá começando ou não tem experiência? Ou, sei lá, nem. Me digam aí, quem que é júnior, quem que é sênior, quero entender o perfil de vocês aqui. Que aí eu vou dar exemplos mais específicos. Me digam. Ó, em transição de carreira, estagiário, boa. É com vocês que eu quero falar. Esse vídeo vai ser muito útil pra vocês. Júnior na carteira, isso é bom, né, cara? Júnior na carteira, ganha salário de júnior, mas já é arquiteto. Tá, então a gente tem aqui um perfil mais, né? Vamos supor que a maioria aqui tá começando. Então o que acontece, pessoal? Tem gente que tá em transição, que às vezes nem tá no mercado, gente que tá entrando. Sabe o que acontece? Vamos lá, vamos falar aqui a verdade, né? O que acontece? Quando o mercado tá contratando menos, por consequência tá um pouquinho mais seletivo, né? O que é esperado de um profissional? É esperado que ele saiba codar? Sim, mas não só isso. Vocês vão ver as aberrações que a gente vai ter aqui, que os recrutadores disseram, tá? Olha só o que os recrutadores disseram, tá? Então, tem essa questão aqui que eu nem vou entrar, depois vocês assistem, currículos feitos tipo como imagem, que depois não podem ser searchable. Mas olha aí, depois ele começa a falar de respostas secas ou sem aprofundamento. Então, o recrutador pergunta coisas para a pessoa e a pessoa diz sim, não. Ou depois fala com você ou simplesmente não responde. Pô, pessoal, sei lá, eu tenho visto um movimento muito estranho das pessoas perderem a noção da realidade, do que é estar na área, do que é conseguir um emprego, entendeu? E a gente vê isso muitas vezes aqui quando a gente tá vendo essas respostas dos recrutadores. Respostas secas ou sem aprofundamento. Eu vi muitos recrutadores reclamando que tem candidatos que, quando feita uma pergunta, respondem só um seco sim, um seco não, e o negócio não avança, sabe? Mas, o contrário também. Respostas muito longas e prolixas tá atrapalhando muito na visão dos recrutadores. O próximo ponto eu considero uma anomalia. Não que ela seja nova, mas é uma coisa que foi intensificada nos últimos meses, tá? Que é postura não profissional na entrevista, principalmente por videochamada. Poxa, Vi muito... olha isso. Meu Deus, cara, eu vou ter que entrar na polêmica aqui. Você sabe o que rolou aqui nessa postura não profissional? Alguém tem alguma ideia do que o candidato fez na entrevista? Ou como que ele foi na entrevista? Assim, vocês têm uma ideia do que tá acontecendo? Vocês têm alguma ideia do que tá acontecendo? Cara, o cara foi pra uma entrevista.
O cara foi pra uma entrevista sem camisa, velho. Tipo, o cara arrancou a camisa. Sei lá, tava lá assim. Falou, é uma entrevista aqui, né? Fazer uma entrevista aqui, não vai dar nada mesmo. Vamos entrar na entrevista. Porra, o cara foi pra uma entrevista sem camisa, bro. Recrutador reclamando que tem candidato que, sei lá, começa a entrevista com a câmera ligada e sem camisa, Vamos todo lá, jogadão vamos e tal. E é uma coisa muito curiosa, porque assim, você, que já possa ter feito uma entrevista sem camisa, você não chegaria num escritório pra fazer uma entrevista presencial sem camisa, correto? Porque lá é o escritório. E você tá na sua casa. Só que você tá fazendo uma entrevista de emprego. Então você tá onde? Você obviamente tá na sua casa, mas o que você tá fazendo na sua casa? Pô, você tá fazendo uma entrevista de emprego, mas você não pode ficar sem camisa na sua casa? Você pode. Mas aí você anda... Entendeu? É uma doideira. Qual que é a opinião de vocês? Bom, claramente os recrutadores não estão bem. E assim, o Felipe é muito educado, né, cara? O Felipe não é um gentleman. Porra, meu. Tu tá numa entrevista, velho. Tá, mas tu tá na tua casa. Mas tu tá numa entrevista. Tu iria pro escritório assim? Gente, eu trabalho em home office fazem 3 anos. A maioria dos dias eu trabalho de social. Pô, João, tu é um babaca. Foda-se. Psicologicamente, meu cérebro tem que entender que eu tô trabalhando, tá ligado? Vocês têm que parar de levar a carreira de vocês na brincadeira, achando que é jogar videogame. Mas não é, pessoal. Entendeu? Eu não tô atacando vocês, mas muita gente pensa assim. Muita gente pensa que é home office pra ficar de cueca em casa. Porra, velho. O que tu quer da tua vida? O que tu... É porque, sabe por que você quer? Pô, eu vou parar de falar aqui, cara. Mas a verdade é que vocês não têm filho, sabe? Vocês não têm filho pra que o filho de vocês possa olhar pra vocês enquanto vocês trabalham em home office e entender: meu papai tá trabalhando. Meu papai tá exercendo a profissão que põe comida na mesa. Uma coisa honrada, uma coisa grande e digna. Ele não tá de qualquer forma. Vocês estão entendendo a seriedade disso? Eu espero que um dia vocês tenham... isso é mínimo, tá? Que eu tô falando. Tem coisas muito mais elaboradas que isso. Mas isso é mínimo, tá? Ó, falaram uma coisa muito boa ali. Você tá em casa, mas o ambiente que tá sendo projetado é o de empresa. Exatamente. Não tô dizendo pra você estar assim o tempo todo, mas durante o teu período de trabalho, você tem que assumir uma postura diferente. Vendo isso com bons olhos, tá? Fica a seu critério decidir o que fazer. Próximo ponto, ego ou arrogância. Ser mal educado com o recrutador. Algumas pessoas comentaram, inclusive. Mas, putz, assim, vacilo total até com um ser humano operando em qualquer lugar, tá? O próximo ponto me dói, tá? Porque eu vi muito isso na minha frente, assim, dava muita pena mesmo, porque a pessoa tinha muita habilidade técnica, mas ela colocava uma muralha na frente por vários motivos, tá? Que é não entender que o recrutador não te conhece de verdade, porque ele não te conhece, lê o teu currículo, não é te conhecer, e por conta disso, inclusive, não se vender. Muitas pessoas... Isso é ouro. Isso é ouro. Pessoas, inclusive, sentem orgulho de não se vender numa entrevista de emprego, e você pode fazer o que você quiser. O que você não pode fazer é querer fazer o que quiser e ainda escolher as consequências. Dá pra só escolher um dos dois. Outro ponto muito... Você pode escolher o que você quiser. Você só não pode querer escolher as consequências. Só pode escolher um dos dois. Deschamps, Felipe. É o mito ou não é? É o mito ou não é? Porra, que lindo, né, pessoal? Não, foi um poema, né? Deixa eu falar sobre esse tema, porque eu acho que eu posso ajudar vocês aqui com algumas coisas, tá? Ó, eu vou falar desse tema aqui, porque esse tema é importante, tá? Esse tema é bem importante. Vamos lá, meus queridos. Uma coisa que eu demorei pra aprender, tá? E eu quero que vocês aprendam. Prestem atenção aqui. Pô, eu tô em cima da cara do Felipe, né? Mas eu quero ficar grande, pô. Mas eu não quero ficar na cara dele. Tá, então vamos... tomar essa papi. Então vamos lá. Não entender que o recrutador não te conhece de verdade, né? Vamos lá. O processo de entrevista, de qualquer entrevista, é um processo antes de qualquer coisa. Concordo, pô. O Felipe é bem mais bonito que eu, né? Óbvio. Mas tá no meu canal, porra. O processo de entrevista é um processo antes de tudo um processo de venda. O que eu quero dizer um processo de venda? Tá, se você não sabe o que é um processo de venda, o processo de venda é um processo de convencimento da outra pessoa
que você quer vender um produto ou um serviço. Né? Básico. Você tem que mostrar que esse produto ou serviço é valioso e que a pessoa vai ter benefício em ter aquele produto ou serviço. O que acontece? Numa entrevista, a mercadoria é você. Né? Não no sentido pejorativo, mas você é a pessoa que está sendo traded, está sendo transacionada no momento. E o que o recrutador vê naquele momento é: essa pessoa possui as habilidades necessárias para resolver o que a minha empresa tem de problema? Essa pessoa tem as habilidades necessárias para integrar o time que nós temos e fazer o salário dela valer a pena? Ou, para uma vaga de júnior, essa pessoa tem as características necessárias para crescer rapidamente na empresa? Só, se a pessoa está contratando um estagiário ou um júnior, a última coisa que você tem que se preocupar, a última coisa, é saber se o teu código é suficiente ou não. O teu código não é. O teu código é uma bosta. Mas a tua atitude tem que ser importante. Porque é a tua atitude que vai fazer a pessoa querer te contratar, ter no time, para que você possa evoluir junto com a empresa. Entendeu? Então, vocês têm que começar a aprender que, primeiro, o processo de entrevista é um processo de venda, que vocês têm que aprender a se vender. E, primeiro, não é mentir. Não, cara, mentira não leva ninguém a nada. Não tô falando de mentir, mas eu tô falando de saber exaltar as tuas características, de entender o que a empresa quer, o que a empresa precisa. O Felipe vai falar mais pra frente disso. Mas, para que cargo a empresa está contratando? Entendeu? Diz aí no chat se isso faz sentido o que eu tô dizendo. Mas vocês têm que aprender isso. Se vender numa entrevista de emprego e você pode fazer o que você quiser, o que você não pode fazer é querer fazer o que quiser. Decisões técnicas que foram tomadas em projetos que você participou. Tem que tomar muito cuidado com isso, turma. O Ctrl+C e Ctrl+V, que é até um comentário do Igor que ele fala: Felipe, eu faço a parte técnica em geral. Eu digo que a minha entrevista é para pegar mentiroso. Se o cara colocou no currículo, ele vai ter que me explicar, mesmo que não seja a premissa. Nesse caso, a premissa é a sinceridade. E o próximo ponto... Óbvio. Concordo 100% com o Felipe. 100%. Tá conectado, eu já vi isso na minha frente e às vezes, se não na maioria das vezes, é uma forma de fuga, tá? Que é falar demais. Nós fizemos, né? Nós fizemos em equipe e tal. É um bom take. Só que falar de menos, eu fiz tal negócio, ou eu fui responsável por isso, ou eu decidi isso porque tal negócio. Assim, é um bom take. Quando se tem uma equipe, saber trabalhar em equipe é fundamental, né? E isso não sai de graça, porque tem gente que acham que vão trabalhar com tecnologia e muitas vezes até sem... Olha lá, isso é uma boa, tá? Não entender que você vai usar a tecnologia e trabalhar com pessoas. E não ao contrário, né? Isso é importante. Mais uma vez aqui a interpessoalidade, né? Eu entendo que a maioria não tenho esse dado para afirmar, mas muitos developers são mais introspectivos, né? Ou tem ali um perfil mais técnico, não quer tanta interação pessoal. Mas na realidade a vida não funciona assim, né? Ó, isso é uma coisa importante, tá? Ficar 1-2 meses só na empresa, a não ser, né, que seja projetos por tempo determinado, pega mal. Pega mal, pô. Pega mal. Pega mal. É a realidade. Gosto ou não. Pois isso aqui é o que eu falei no começo, que basicamente as empresas aceitavam formar antes, né, porque pô, tinha dinheiro, né, os milhões estavam na conta, tinha que ter velocidade. Mas agora o jogo mudou um pouco. O jogo mudou. E aqui vai continuar o áudio do Akita. Como Índia, depois do estouro da bolha imobiliária de 2008 e a retomada da nova bolha de eu recomendo que vocês ouçam o áudio, tá? É meio longo, mas é bem bom. falta de vagas. Se achou que não ia precisar, exatamente o que vai fazer falta agora é esse conhecimento de base. Nem considerando agora, com o que eu tinha estudado e trabalho até meus 25 anos de idade, eu não teria problemas no mercado de agora. Por exemplo, minha empresa está contratando, a gente tem vaga, mas ninguém que manda currículo consegue passar num teste simples. Eu não estou testando sêniors, é nível júnior mesmo. E eu avalio os testes pessoalmente, com muita margem. E eu não consigo passar ninguém. Então, aqui o Akita diz um outro problema, né, que... Um outro problema que é as pessoas pulam etapas, né, as pessoas, sei lá, aprendem React sem aprender JavaScript. Ou aprendem JavaScript sem saber algoritmo, né, sem saber tabela verdade, sem saber qual é o papel de um processador, de uma unidade de armazenamento, um disco rígido, um HD, qual que é o papel da memória, né. E aqui... Cara, aqui eu tenho, assim, meus concerns, tá? Eu entendo que é importante saber, mas existe um caminho de sucesso para você ingressar na carreira sem ter que
passar. Inclusive, eu tenho uma trilha disso no meu curso, onde eu digo sobre aprendendo a aprender, que você tem um grande tabuleiro. Imagina um tabuleiro de xadrez. Imagina que cada casa desse tabuleiro é um conhecimento. Um quadradinho desse é CSS, outro quadradinho desse é JavaScript, outro quadradinho desse é algoritmo e tudo mais. E aí o que acontece? Existe uma forma de você pular algumas casas para chegar até o outro lado do tabuleiro. Mas em algum momento da sua carreira, você vai precisar voltar para preencher os gaps. Porque se você não fizer isso, você realmente vai ser um profissional muito, muito fraco. Esse vídeo vale até pro pessoal de UX. Concordo 100%. Aprende framework, mas nem sabe a base da linguagem. Exatamente. Isso pra mim é mais grave, né? Pô. O que eu ouço de pessoas, como que eu faço isso no React? Eu sempre digo, mas espera, tu sabe como faz isso no JavaScript? React não é nada mais que JavaScript. Então, sim, concordo. O nível está muito Com baixo. algumas A ressalvas. bolha anterior criou uma quantidade excessiva de pessoas que ficaram com a ilusão que sabem programar, mas não sabem. Precisam exatamente do mais difícil, estudar todas as matérias chatas que se ensina numa faculdade de verdade. Você que tem um curso de programação, tem sim, o endereço Aqui principal. ele vai fazer o jabá, né, do curso dele, obviamente, e parece ser bom também. Ah, tá. E aqui começa algumas dicas que os recrutadores dão, tá? Para os candidatos. Então, aqui tem quer ver? A experiência que você tem nas tecnologias listadas usando o método START. Eu vou detalhar o que é esse método um pouquinho mais para baixo. O próximo ponto pega Tá. muito... Ele vai detalhar depois. Mas basicamente, eu já falo desse método START, eu gostei bastante. Saber contar a sua história de forma clara. Mais uma vez, o processo de venda. Você tem que saber se vender. Aqui, pesquisar a empresa. Dar respostas para o contexto da empresa. Brutal. Entender como a stack impacta os negócios. Ou seja, se a empresa... Sem dúvida, ele é muito bom. Se a empresa usa, sei lá, Elixir, e você sabe que Elixir é uma linguagem que escala muito, né? Usa processamento, paralelismo e outras coisas muito bem. Por que usa Elixir? Qual que é a real necessidade que fez eles adotar essa tecnologia? Isso é uma ótima pergunta, e se você fizer essa pergunta, as pessoas vão ficar impressionadas, sabe? Olha aí, se demonstrar interessado, sem dúvida isso é importante, né? Aqui uma cover letter, que é basicamente uma carta de apresentação. Eu recomendo fazer no ChatGPT e colocar no LinkedIn, mas coloca uma versão bem abreviada, porque os recrutadores vão sempre olhar basicamente algumas palavras-chave. E cadê o método START? Essa é uma dica boa, tá? Isso o YouTube me ajudou muito, pessoal. Se gravem, não precisa publicar no YouTube, óbvio, mas gravem vocês com áudio e vídeo e ouçam. Pô, isso vai ajudar muito vocês. Muito, 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 muito. E cadê o método START? Tá aqui. Olha que interessante esse método START, ó. Você tem que usar o método START, ou seja, cada letra do START tem um significado. Isso é muito bom. De action, o que foi feito Deixa eu deixar ele explicar aqui. Se pegar cada letra é situation, contextualiza o projeto que participou, número de devs, porte do projeto, indústria. O T de task, quais desafios enfrentados. A de action, o que foi feito para solucionar, muito legal. E talvez mais legal ainda, o R de results, qual o impacto da sua ação. Use dados quantitativos sempre que possível. Aí tem o T, takeaway, qual o principal aprendizado. Essas... Legal, né? Eu gosto bastante, gostei bastante. Nunca tinha ouvido essa definição. E... beleza... As coisas que os candidatos não curtiram, pô, não me interessa isso aqui. Sinceramente, não interessa. Isso é mais para os recrutadores. Só que tem uma coisa aqui legal. Essa parte aqui, ó. Quero que vocês tomem cuidado com isso. Sempre que vocês forem migrar de oportunidade de emprego, sei lá, mudar de carreira, mudar de cargo, mudar de empresa, tomem sempre cuidado quando a pergunta vem, qual é o salário atual? Porque, pessoal, a pessoa pode estar mal intencionada, tá? Ela pode, sei lá, vamos dar um exemplo real aqui. Isso pode acontecer e vocês têm que ser espertos com isso. A pessoa fala, qual que é o seu salário atual? Você vai lá e fala, eu ganho hoje 5 mil. E aí ela estava pensando em pagar 10 mil para vaga. Mas como você falou 5 mil e está muito longe do que ela estava oferecendo, ela pode... É uma venda? Ela pode dizer assim, eu ofereço 5,5.
e você vai ficar super feliz achando que tá ganhando. Então tomem cuidado ao responder isso, tá? Vejam a real intenção da pessoa. Concordam com isso? Ou não? Vocês acham que as pessoas... Eu tô fazendo aqui um julgamento errado. O que vocês acham? Tô sendo aqui, de alguma forma, injusto? Eu acho que não. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Enquanto as respostas não chegam... Concordo. Lucas Montano falou sobre isso. Ah, boa. Vou assistir, não assisti. Ó, como sair dessa situação? Uma situação meio chata. Concordo que é meio chata, tá? O que eu faria? Primeiramente, eu deixaria claro pro recrutador que eu não acho uma pergunta que é... Não é uma boa pergunta a ser feita, tá? Mas o que eu diria era... João, qual que é o seu salário atual? O que você pretende ganhar? E eu diria assim, olha... Primeiro, é sempre muito difícil calcular o salário atual, porque isso está envolvido muitos benefícios e coisas que eu não consigo calcular agora. Mas, aí, obviamente, eu teria visto quanto a empresa paga no Glassdoor. Eu já teria visto qual que é o range, tá? E aí eu diria algo, vamos supor que, sei lá, é para ganhar 20 mil reais por mês. Só que a minha pretensão atual, tendo em vista o meu nível e também a minha trajetória aqui, seria em torno de 20 mil reais por mês, mas os benefícios com plano de saúde e não sei o quê. Ou seja, eu não disse o meu salário, expliquei o porquê eu não disse, porque é difícil calcular, e é realmente, né? Salário líquido, pô, tu tem que calcular tudo. Tu tem que calcular se tu tem um vale transporte, um vale refeição, se tu tem plano de saúde, e aí o plano de saúde é o teu ou da tua esposa, como que tu calcula isso? Tu tem que ligar na corretora e calcular o salário. Realmente é difícil, né? Então, eu fugiria assim, dessa maneira simples. Desconversaria, veria qual que é o salário médio e diria esse salário médio. Ou seja, não disse o meu atual, mas disse o quanto eu quero ganhar. E o quanto você quer ganhar, você tem que mais ou menos saber, tá? Isso faz parte da negociação, tem que ir sabendo já. Make sense? Eu já fiz isso, tá? E uso essa estratégia. Cuidado nesses pontos, tá? Tem alguma coisa que tá irritando muito a gente na hora de salário atual, pretensão salarial e também do negócio da falta de clareza na remuneração. Agora, o próximo ponto, eu pessoalmente não passei e nunca nem fiz isso, que Tá, são... esses pontos vocês podem assistir, mas não... Ninguém reclama do presencial. E, pô, isso aqui é uma coisa legal. Eu sempre falo, e eu gostei de ver isso aqui, que é... Ele perguntou lá no Tab News se freelancer era uma alternativa válida, né? Se, pô, fazer freelance para quem tá começando ou tá desempregado é uma alternativa válida. E aí até surgiu essa recomendação que para quem tá procurando o primeiro emprego, você pode buscar uma ONG e fazer um projeto para ele de graça, sabe? Gerar valor com isso, pôr no teu GitHub. E isso é um projeto real, isso não é cópia de projeto de curso, entendeu? Realmente eu gostei dessa Porque isso estratégia. é uma experiência real. E eu achei isso sensacional, juntar essas duas coisas. Concordo. Experiência real e... E o Pedro, o áudio do Pedro vale a pena, mas ele disse mais se ele estivesse começando, o que ele faria, né? E ele disse que ele pegaria um nicho que tem bastante gente, que tem muitos usuários e que pouca gente quer trabalhar e começaria com tecnologia. Resposta meio genérica, mas é boa. E é isso. E aí acabou o vídeo. Tá? Acabou o vídeo. Mas assim, resumindo, gostei bastante do vídeo. Gostei bastante do vídeo. Achei que teve um approach muito bom, muito embasado. Deixa assim mesmo. Foi bem embasado, teve feedback de muitas pessoas, tá tudo público para vocês constarem. E muitos insights importantes. Insights que eu já tenho dito para vocês há algum tempo sobre postura profissional, sobre negociação, sobre entender que o processo de entrevista é vendas. E óbvio que a parte técnica é importante. Mas a parte técnica vocês têm um caminho, né? Sabem um caminho. E se me seguem, realmente vão conseguir ser bom aí. Aí, ó, o Diego. Recentemente entrei em um projeto como voluntário. Foco em portfólio, projeto. Excelente, Diego. Parabéns. Parabéns. Concordo 100% com isso. Eu já fiz muito isso, tá? 100%. Então, boa, pessoal. Valeu aí pra quem ajudou lá no começo da live, né? Com o apoio de compartilhar. Consegui aqui no final, com algum esforço. Depois vou preparar melhor isso. E valeu pela presença de vocês. Se não estão inscritos, por favor, se inscrevam. E olha, ativem o sininho da notificação. Porque pode ser essa a última vez que vocês veem o meu vídeo, tá? Porque eu vi lá que o YouTube,
Ele realmente só entrega para quem tá com isso ativo e só 10% dos inscritos do canal ativaram o sino de notificação. Então, se inscrevam, curtam essa live e compartilhem. E liguem o sininho. Isso vai ajudar vocês a verem sempre os meus vídeos. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Fico realmente muito feliz com todos aqui. E um abraço. Boa sorte para vocês e tchau!